E aí eu vou falar do Moreno. O Moreno, ele nasceu lá na Romênia, viveu em Viena, acho que desde os 5 anos de idade ele foi para lá. Ele chegou nos Estados Unidos em 1925. O Moreno também é médico. E aí ele tinha uma grande paixão, que era pelo teatro. E aí ele começou a trabalhar no ser humano e começou a integrar o teatro dentro do trabalho. E aí o que ele fazia? Ele colocava lá, criando uma cena, tinha uma encenação com vários aspectos do relacionamento desse indivíduo. Então colocava o indivíduo lá, vendo a vivência dele, a experiência de vida e colocando pessoas nesses papéis. É como se fosse uma peça de teatro, não, está aqui a peça de teatro. E aí o que acontecia? Materializava tudo lá no atendimento, como é que eram os aspectos do relacionamento, o que dava para ver nas relações. O indivíduo ele começa a ver as cenas e começa a ver por diferentes pontos de vista, rever a história. É como voltar para aquela dinâmica do passado e aí ele começa a ver novas possibilidades, novas perspectivas, ele começa a ver de vários ângulos. Então pegar aquela dinâmica traumática que tinha lá e aí começar a ver de uma outra forma e como ele pode agir em cima disso. Então, o que vai acontecer? Vai ter uma criação de uma nova experiência interior para substituir aquela que está parada, travada no passado. Que recursos podem ser utilizados hoje para lidar com tudo isso? Então, basicamente, é voltar no passado e nessa dinâmica aqui começar a refazer esse processo. Aí vem a Virginia Satir. A Virginia Satir também era um gênio, ou mulher danada essa. Essa aqui foi conhecida como a mãe da terapia familiar. Lá no final da década de 50, ela foi para onde? Lá para Palo Alto, na Califórnia. Eu já falei de Palo Alto. Palo Alto virou um grande centro, né? E ela foi uma das fundadoras lá do MRI, que é o Instituto de Pesquisa Mental. E aí ela também começou a dar uma dica fundamental, é assim, o importante não era atender o indivíduo, era atender as famílias, porque era para ver todo o contexto. E aí dentro da escultura familiar, se você não conhece a escultura familiar, é assim, ela colocava a família, a pessoa pegava pessoas e ia montando a família, colocando assim, de que jeito que fica o seu pai? Ah, meu pai fica assim, aí tinha todo o gestual, expressão facial, corporal, onde fica sua mãe, onde fica você, monta uma escultura. Em cima dessa escultura se trabalhava as dinâmicas que aconteciam nessa família. Tinham basicamente 4 tipos de esculturas que eram as mais comuns, que era a escultura do presente. Como é que você vê essa relação no presente? Então era pai, mãe, esposa, marido, filho, assim por diante. Quem são as pessoas importantes? Como você monta isso? É uma escultura. Aí tem também a do presente, tem a ideal, como você gostaria que fosse, como era a do passado e como será a do futuro. Então, diante disso, era uma estratégia, uma técnica de trabalho interessantíssima que tanto o psicodrama do Moreno e da escultura familiar da Virginia Satir tiveram algo importantíssimo, algo importante na construção da técnica da constelação sistêmica.